Júlia, eu compartilho aqui nesse canal algumas experiências que eu tenho com Deus. E hoje eu vim contar pra vocês o dia em que Deus realmente começou a usar minha vida, vamos dizer, para comunicar aquilo que Ele estava querendo dizer para a vida de outras pessoas. É realmente como se você fosse um canal de Deus aqui na Terra, para que Ele pudesse profetizar através da sua vida para a vida de outras pessoas. É uma experiência que eu tenho até hoje, na verdade, e eu acho que é uma das coisas que envolve muito o seu risco, a sua exposição e a sua fé também. Mas no final das contas, fazer algo realmente que você vê Deus agindo vale muito a pena você arriscar a tua insegurança, arriscar o teu medo por aquilo que Deus está fazendo. Contei aqui um pouquinho para vocês de como eu conheci a Deus, de como eu comecei a escutar a voz do Espírito Santo. E vamos dizer assim que com o tempo, quanto mais o Espírito Santo falava comigo, mais, vamos dizer, eu ouvia ele, né? Foi assim um processo. No começo eu ouvi um pouquinho, de repente eu comecei a ouvir mais, porque você vai se colocando nesse lugar, sabe? Não sei explicar isso de forma muito racional, mas você vai se colocando, vamos dizer assim, com a tua disponibilidade. Não, Espírito Santo, eu quero te ouvir, você passa a orar por isso. Então, quanto mais você começa a orar e a pedir para o Espírito Santo falar com você, ele começa a falar. E eu me lembro assim que eu recebi de um profeta que iria chegar uma hora que eu iria escutar realmente a voz de Deus e que Deus iria usar a minha vida para que eu transmitisse aquilo que ele estava falando para a vida de outras pessoas. E hoje em dia eu vejo isso acontecendo realmente, sabe? Eu recebi essa palavra quando eu tinha uns 16 anos e hoje em dia eu vejo realmente essa palavra se concretizando na minha vida. Porque por diversas vezes eu tenho experiências, por exemplo, em shoppings, em restaurante, em supermercado, onde Deus ele me mostra pessoas e fala, olha, fala isso pra ela. E eu vou lá e falo, e ela realmente sabe, a pessoa, ela recebe aquilo. E é muito incrível, porque você realmente fala, uau, Deus está agindo nessa terra, sabe? Para encontrar aqueles que são dele. Então, assim, eu acredito que é uma experiência muito legal para quem está recebendo, porque eu já fui essa pessoa que recebia essas palavras, mas também é uma experiência maravilhosa para quem está entregando essa palavra, sabe? Então, vamos dizer assim, que quando Deus começou a agir através da minha vida para que eu pudesse entregar palavras para a vida de outras pessoas, era uma experiência, vamos dizer assim, ainda mais marcante na minha vida, sabe? Porque você vai vendo realmente Deus ali. Não se trata de você, mas se trata daquilo que Deus está fazendo. E o mais interessante nisso, de você, vamos dizer assim, ser usado por Deus para comunicar aquilo que Ele está dizendo, vamos dizer assim, que o mais incrível é o fato de estar ser disponível, né, a todos nós. Então basta pedir para Deus te usar, para você realmente ser mais sensível à voz dele, e ele começa a fazer isso, sabe? Não tem muito segredo quando você se coloca nesse lugar de orar por isso, quando você se coloca nesse lugar de realmente querer estar mais perto de Deus, você ganha, vamos dizer assim, esse presente, né? E logicamente, se você não quer, vamos dizer assim, ser usado por Deus dessa forma, Deus não te obriga. Mas eu um dia quis e hoje em dia eu vejo isso acontecendo. E no começo, quando isso começou a realmente acontecer, era muito sutil. Então vamos dizer assim que nem eu mesma sabia propriamente que eu estava sendo usada por Deus para falar algo para a vida de outra pessoa. Às vezes é uma palavra de acolhimento, às vezes é uma palavra de confirmação, que muitas vezes acontecia, né, no começo. Vamos dizer assim, de eu falar algo para a pessoa e a pessoa falar, uau, Júlia, eu recebi a mesma palavra hoje cedo e você repetiu a mesma coisa. Então você sabe que Deus não só está falando para aquela pessoa, mas está confirmando aquilo que ele já disse. Então, assim, é muito legal você fazer parte de algo que Deus está fazendo aqui na Terra, porque você realmente começa a ver
o mundo sobrenatural acontecendo no mundo natural. E uma das coisas que eu pedia para Deus quando eu era adolescente, inclusive, né, nessa questão do sobrenatural, eu falava: Deus, eu quero viver esse sobrenatural, mas de uma maneira natural, porque daí eu nem vou sentir, sabe? Aquilo já vai ser tão parte da minha rotina, que é isso que eu quero. E foi justamente o que Deus começou a fazer. Então, vamos dizer assim que hoje em dia, logicamente, a gente sempre entra num lugar de mais profundidade. Tem horas que a gente fala: Deus, eu tenho certeza, eu acho que eu não quero falar nada pra pessoa, não. Eu acho que é muito arriscado. Mas quando você, vamos dizer assim, se arrisca, você vê realmente Deus agindo, sabe? E eu acho que isso que é o mais incrível, é você poder enxergar, vamos dizer assim, parece que você está enxergando Deus de uma forma com mais ênfase, sabe? Mais pertinho de Deus, e isso é muito bom. Esses dias mesmo eu estava no supermercado e eu senti Deus liberando algo sobre a vida de uma menina. E eu orei por ela e realmente, sabe, aquilo fazia realmente, sabe, um sentido na vida dela, aquilo que Deus estava falando. E eu também tenho uma experiência que eu tive recentemente, que marcou muito a minha vida. E assim, acredito eu que foi uma experiência tão boa para quem recebeu quanto para mim. O Espírito Santo, por esses dias, ele pediu para eu fazer cartinhas e cookies para eu entregar para pessoas que ele iria mostrar. E assim, cookie não é a minha especialidade, então eu falei: tá bom, Deus, eu vou fazer isso e vai ser legal porque vai ser legal, vai ser uma experiência nossa. E assim eu fiz. E uma das cartas que mais me marcou foi a 7ª, porque eu já tinha entregado algumas cartas para as pessoas que o Espírito Santo havia me mostrado, e para algumas casas específicas. E de repente o Espírito Santo ele falou assim: Julia, e se eu falar para você que não é mais casa, que você vai entregar para realmente para pessoas que eu vou te mostrar? Eu falei: bom, então tá bom, né? Eu tava batendo, vamos dizer assim, de porta em porta e agora não seria mais dessa forma. Ele iria me mostrar as pessoas com quem ele queria realmente que eu entregasse a carta. E daí com isso, passou uma mulher dirigindo um carro no meio da rua e buzinou pra mim. E ela parou o carro e eu olhei assim pra trás. E assim, normalmente eu não faço isso, sabe? Você imagina parar um carro no meio da rua, você vai indo olhar pra trás, normalmente você sai correndo. Eu olhei e falei assim: não, eu vou ver aqui, porque o Espírito Santo acabou de me falar que eu vou entregar agora cartas realmente para pessoas. E daí, com isso, a moça parou e ela falou: oi, desculpa, né? Eu pensei que era uma amiga da minha filha. E daí, nisso, eu já me toquei. Falei: não, aqui é o Espírito Santo. E daí, eu virei pra mulher e falei assim: eu não vou falar o nome dela aqui, mas eu virei pra essa mulher e falei assim: não, então espera aí que eu tenho algo pra te entregar. E daí, eu até perguntei pra ela se ela acreditava em Deus ou não. E ela falou assim: você é cristã? E eu falei: sim, sou. E eu expliquei a experiência que eu estava tendo, que o Espírito Santo tinha pedido para fazer cartas para entregar para determinadas pessoas. E ela falou: nossa, que legal. Eu fazia, tinha uma experiência assim na minha faculdade com Deus, onde eu realmente, sabe, eu não lembro muito bem como ela me explicou, mas ela também era muito usada por Deus na faculdade dela, resumindo. E eu falei: uau, que incrível. E ela falou assim: nossa, o Espírito Santo me deu o número 7, sabe? Como um número que ele fala comigo. E eu tô vendo que a minha carta é a 7ª. Eu falei: uau, é isso mesmo. E o mais engraçado, gente, é que assim, tinham 8 cartas. E na hora eu falei: bom, já que Deus quer entregar para pessoas, tanto faz, né, a ordem. E o Espírito Santo ali, antes de eu entregar para ele falou: não importa, a ordem importa sim, você vai entregar a número 7. E falou rapidinho, e eu falei: bom, então tá bom, entreguei a número 7 para ela. Ela leu a carta e falou assim que fez um super sentido na vida dela, que ela realmente estava precisando de ler aquilo, de escutar aquilo de alguma forma de Deus. Então, por si só, aí eu já fiquei feliz. Mas teve um fato assim que foi muito marcante e eu vou tentar resumir a história pra vocês. Ela falou assim: olha, a minha filha te conhece. Eu falei: jura? Sua filha me conhece?
como? Ela falou assim, você uma vez encontrou o nosso cachorro. E eu olhando, eu falei, como assim encontrei o cachorro? Gente, a história foi o seguinte, no começo do ano de 2024, eu estava caminhando e eu vi um cachorro pequenininho que tinha fugido de casa, correndo muito, muito assustado. E eu olhei e falei assim, meu Deus, vou atrás desse cachorro, né? Porque certeza ele fugiu e eu preciso agora encontrá-lo, encontrar a família dele. Peguei esse cachorro, ainda fiquei morrendo de medo se ele ia morder ou não, porque eu acho que ele era um shih tzu. E ele era muito bonzinho. E ali eu enviei uma foto dele para uma amiga minha e ela me ajudou a encontrar essa família. Só que essa família, ela estava num casamento. Então, uma menina, né, da família falou assim, olha, será que você pode, né, deixar ele na minha casa? Me deu o endereço, tudo. E eu realmente deixei o cachorro na casa da menina, ainda entrei na casa dela, fechei tudo, fechei a parte da área externa, porque eu não sabia por onde o cachorro tinha saído, vi se tinha comida, vi se tinha água ali, amarrei ainda uma cordinha no portão para o cachorro não escapar. E foi isso, deixei ali o cachorro, agradeci, tudo, conversei com a menina e tava tudo certo. E vocês acreditam que a 7ª carta era a carta da dona desse cachorro? E assim, gente, eu não vi a menina pessoalmente, eu não vi a família dela pessoalmente. Então, assim, olha que loucura as conexões que Deus faz para realmente mostrar que ele estava ali. E foi muito engraçado porque aí essa moça, ela falou, me convidou para ir num grupo dela de célula. Eu fui e nessa célula tinha uma pastora e essa pastora liberou uma palavra de cura sobre a minha vida. Então, olha só como Deus não faz nada em vão. Tudo aquilo que ele faz está interligado uma coisa na outra. Então, assim, essa foi uma experiência assim, que aconteceu recentemente. E foi muito marcante na minha vida, mesmo assim, sabe? Até porque quando eu tava ali entregando as cartas, eu falei, Deus, e se não fizer mais sentido para as pessoas? E já tava colocando, vamos dizer assim, aquele medo, né? Porque, querendo ou não, quando você Deus começa a falar com você e falar para você entregar para a vida de outras pessoas, tem um lado bom, né? Que você fala, uau, eu tô sendo usada por Deus, isso é incrível, porque você começa a ver realmente Deus mais pertinho. Só que também existe o outro lado, que é o lado da sua exposição, que é o lado do teu risco, que é o lado da fé que você exerce, que é realmente aquilo que Deus está te entregando. Mas assim, quando você se coloca nesse lugar, Deus vai agindo ainda mais profundo. E isso é muito incrível, sabe? Então, assim, dá medo um pouquinho, mas vai com medo mesmo se você tem vontade de ser realmente usado por Deus, de ser um canal de Deus aqui na Terra, porque no final das contas vale muito a pena, sabe? Essa experiência que eu tive marcou muito a minha vida e eu espero realmente que Deus continue me usando, né, para que isso possa acontecer mais vezes, não para minha vida, mas porque tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra não para em nós, sabe? É realmente para Ele, é realmente para aquilo que Ele está fazendo aqui na Terra. Então, assim, foi muito incrível. Né? Dentro dessa experiência ainda eu estava fazendo um levantamento de recursos para mandar para missionários de uma base realmente missionária, que eu sei que ali eles realmente são muito usados pelo Espírito Santo para levar o amor de Jesus nessa terra. Então, assim, algumas pessoas realmente sentiram no coração de estar ofertando na vida deles. Mandei todo o valor arrecadado para eles, para um missionário específico. E isso foi muito legal, porque assim, foi uma experiência minha e Deus, sabe? Tinha muitas pessoas envolvidas, mas foi uma experiência muito boa, minha e de Deus, assim. Realmente de você ver o Espírito Santo ali. E assim, de verdade, gente, vão ter pessoas que vão receber isso bem, vão ter pessoas que não, vão ter pessoas que vão falar, Júlia, isso é realmente só uma loucura da sua cabeça, mas quando Deus começa a te comprovar que, olha, não é uma loucura da sua cabeça, isso é ainda mais incrível, sabe? Porque você vê Jesus realmente ali, sabe, com você. O vídeo de hoje, falei bastante, mas eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que você que tem vontade de realmente, sabe, ser usado por Deus, apenas entre neste lugar, sabe, de risco
e peça para Deus usar a sua vida, porque é um dom que Deus entrega, sabe? É um dom de realmente você entregar palavras que liberam destinos na vida de outras pessoas. E Deus, ele ama entregar esses dons para os filhos dele, sabe? Ele não limita dons, sabe? Então, assim, se coloque nesse lugar e tenha essa ousadia, sabe? De realmente falar não, não importa o que as pessoas vão pensar, o que importa é o que Deus realmente vê sobre a minha vida, sabe? O que importa é o que Deus acha sobre mim. E isso é incrível, realmente assim, isso te leva para lugares ainda mais profundos em Deus. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!